Vamos fazer uma breve oração. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para compreender a Tua palavra nesse momento e fala o nosso coração. Nós oramos certos da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao capítulo 39 de Isaías. Ele, na verdade, é uma continuação do capítulo que nós lemos ontem, do capítulo 38 de Isaías. O capítulo 38, você lembra, ele trata de uma doença que afligiu Ezequias. Ezequias ficou doente e então ele ora ao Senhor pedindo misericórdia, não é? Pedindo cura. E Deus lhe concede o que ele havia pedido. Deus concede para Ezequias mais 15 anos de vida. Por que eu comecei hoje o programa com essa frase? Cuidado com o que você pede a Deus, porque você poderá conseguir. Porque nós devemos sempre pedir a Deus, fazer as nossas petições, nossos pedidos ao Senhor, mas lembrar sempre de dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade, porque Deus vê o que nós não podemos ver. Ele sabe daquilo que nós não sabemos e Ele conhece o que é melhor para nós, assim como um pai e uma mãe sabem o que é melhor para os seus filhos pequenos e eles não conseguem ver o que os seus pais veem, os riscos, os perigos, não é? Então, nesse momento, eu quero levar você a meditar um pouquinho no capítulo 39 de Isaías e a sua mensagem. Vamos ler o capítulo todo, então, para pegar todo o contexto? Diz assim a Bíblia. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo que se achava nos seus tesouros. Não houve nenhuma coisa em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Continuando o texto. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, vieram de uma terra longínqua, vieram a mim de Babilônia. Perguntou ele, o que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haverá paz e segurança nos meus dias. Eu destaquei algumas coisas neste capítulo 39. Por exemplo, quando os mensageiros de Babilônia foram enviados para Ezequias, ao invés de Ezequias mostrar as obras de Deus na sua vida, que Deus o havia curado, que Deus estava com ele, que Deus é grande, que ele adorava um Deus que está acima de todos os demais deuses de todas as outras nações, por isso ele era vitorioso, por isso ele estava vivo. Ao invés de exaltar o nome de Deus, Ezequias exalta o próprio nome. Aliás, o nome de Deus nem aparece no capítulo 39, é como se Ezequias esquecesse de Deus. Sabe o que me ensina isso? Me ensina que as glórias do passado não garantem o futuro, o sucesso do futuro. Ou seja, cada dia é único para Deus. Nós precisamos reconhecer a Deus como dono de tudo, como aquele que nos dá todos os bens, todas as coisas, porque tudo vem das mãos dele. Isso está escrito na Bíblia, por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versos 17 a 19. Eu quero até ler com você. Vamos ler juntos o que está escrito lá? Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 17. Eu vou ler o 17 e o 18 para você hoje, que diz assim, não digas, pois, no teu coração, a minha força, o meu poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. E parece que foi isso que Ezequias esqueceu. Todos esses mensageiros de Babilônia foram a Ezequias
para saber o que havia acontecido com ele e tal. E Ezequias não mostrou o seu Deus, não falou do seu Deus, perdeu a oportunidade de testemunhar e falou apenas de si mesmo, do quanto ele tinha, dos bens que ele tinha, das coisas que ele havia conquistado. E aí foi o grande erro de Ezequias. Há um texto do comentário bíblico adventista que eu gostaria de ler para você, que diz assim: Ezequias se envaideceu com essa inesperada atenção de um rei de Babilônia. Recebeu bem os convidados enviados babilônicos, como aliados e amigos, sem imaginar que em pouco tempo Babilônia tomaria o lugar da Síria como o grande poder do Oriente e que um dos seus reis dominaria e conquistaria Judá. Esses mesmos enviados que foram até Ezequias, eles viram o tesouro que Ezequias tinha, levaram essa informação para o rei da Babilônia, que depois tornou-se o supremo rei do Oriente, e esse então invadiu Judá e a destruiu devido aos seus pecados e devido a ele ter se afastado dos caminhos do Senhor. Portanto, nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá cada dia, cada instante, de testemunhar do seu nome maravilhoso. Outro destaque que eu dou aqui lendo essa leitura é que nós não podemos saber do futuro. Não podemos, porque o futuro não chegou ainda. Podemos fazer planos, é bem verdade, e devemos nos planejar. Mas os detalhes, as minúcias do dia de amanhã pertencem a Deus. O ontem já é história. Por isso há um apelo na Bíblia para que cada dia nós vivamos de maneira íntegra ao lado de Deus e para que nós aceitemos aquilo que Deus, a maneira como Deus conduz a nossa vida. Eu me lembro, inclusive, de 2 versos da Bíblia, porque tudo que nós fazemos deve ser para glorificar o nome de Deus. Então, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 31, nos diz assim que tudo que nós fazemos, seja comida, seja bebida, qualquer coisa deve ser feita para honrar e glorificar o nome de Deus. E Hebreus, no capítulo 3, por exemplo, faz vários apelos para que essa glória a Deus seja dada diariamente, no dia de hoje, para que não deixemos para amanhã o que pode ser feito hoje. Então, Paulo diz, por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 3, ele diz várias vezes isto. Quer ver? Vamos ler juntos o que ele diz ali. Hebreus, capítulo 3, o versículo 7, por exemplo. A Bíblia diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Isso se repete no verso 13, quando diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. No versículo 15, ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso se repete depois do capítulo 4 e o verso 7. Há várias ocasiões em que Deus apela para o hoje. Hoje é o dia de entregarmos a vida ao Senhor, hoje é o dia de nos consagrarmos, hoje é o dia de vivermos uma vida íntegra e inteira, sermos inteiramente do Senhor. Hoje é o dia de buscarmos a Deus em oração e através da Bíblia. Hoje é o dia de glorificarmos o Senhor. Então, Ezequias esqueceu disto. Nessa visita que ele recebeu dos mensageiros de Babilônia, ele olhou para si mesmo e não olhou para Deus. Que tragédia nós vemos aqui no capítulo 39. Ele falhou em testemunhar. E a falha em aproveitar a oportunidade de testemunhar do Deus verdadeiro mostrou no coração de Ezequias, aqui no capítulo 39, ingratidão pela bênção que ele havia recebido, a bênção da saúde, no capítulo anterior, no capítulo 38. Porque agora era o momento de ele agradecer a Deus. Nós agradecemos a Deus quando nós falamos para as outras pessoas daquilo que Deus fez ou tem feito na nossa vida. O perdão que Ele tem nos concedido, a misericórdia que Ele tem estendido para cada um de nós, né? Como Ele nos tirou das trevas para a luz, como Ele tem nos dado conhecimento da Sua palavra. Então, quando nós deixamos transbordar, né, o copo das bênçãos que Deus nos concede, quando nós falamos para as pessoas daquilo que Deus tem nos concedido, nós estamos sendo, de certa forma, gratos a Deus, agradecidos ao Senhor. Esse capítulo, portanto, o capítulo 39, nos ensina muito mesmo. Ele me lembra também de Noé, porque Noé
foi justo diante de Deus, em todos os momentos, em todos os momentos. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 6, se você tiver a Bíblia, acompanha comigo, Gênesis, no capítulo 6, quando fala de Noé, Gênesis dá uma declaração bonita sobre esse servo do Senhor. Gênesis diz o seguinte, capítulo 6 e o versículo 8 e 9, diz a Bíblia, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Portanto, Noé não só andava com Deus no momento de oração. Noé era um homem justo, era um homem íntegro, porque em todos os momentos ele andava com o Senhor. Noé vivia uma vida de dedicação a Deus. Noé andava com o Senhor todos os dias. Bom, e eu termino essa minha apresentação mencionando o versículo 4 do capítulo 39, onde diz aqui, que viram em tua casa? Veja, Isaías disse, o que esses mensageiros viram em tua casa? E hoje, os anjos que vêm até a sua casa também lhe perguntam, o que eles veem na tua casa? A pergunta minha é, o que os anjos veem na tua casa? Eles veem pessoas que se amam, eles veem cooperação mútua, eles veem gente que ora, eles veem pessoas que se respeitam, eles veem pessoas que leem a Bíblia, eles veem pessoas que adoram a Deus juntas? Ou eles veem pessoas que se odeiam, eles veem discórdia, eles veem falta de compreensão, eles veem orgulho, eles veem vaidade, eles veem uma Bíblia fechada? O que os anjos veem na tua casa? Espero que eles tenham visto a cada dia o amor de Deus sendo manifesto. E eu quero orar por isso, por você, nesse momento. Senhor Deus, abençoe para que em nossa casa possa reinar o amor, a misericórdia, a paz e o perdão. Abençoa-nos para isso, em nome de Jesus. Amém.